Muitíssimo boa noite, pessoal! E estamos nesse exato momento começando mais uma live da semana. E como é de costume, vamos só dando tempinho da Carol tá entrando e da Maria Júlia que acabou de entrar. Muitíssimo boa noite, Maju. Boa noite. Tu tá me ouvindo? Tô ouvindo direitinho, tá conseguindo me ouvir Tá, também? tá ótimo. Tô ouvindo. Perfeito, perfeito. Então, a Maju já está aqui, só dá mais um tempinho, a Carol já deve estar entrando também. Mas, enquanto isso, Maria Júlia, me diz aí como é que tá, como é que estão indo as coisas, tudo pronto para a live de hoje? Tudo pronto, tudo ok. Ah, graças a Deus. Bom, a Carol acabou de entrar, queria mandar um abraço aí pro Felipe que entrou também, Gonçalves, o Carlos entrou também, a Thaís apareceu por aí. Só a Carol acabou de mandar o convite, vou aceitar aqui, para a gente já tá dando início. Boa noite, Carol. Como é Tudo que tá bem, teu dia? gente? Boa. Boa noite. E aí? Olha, olha só, Preparada, Júlia, para nossa primeira live juntas? Preparada. Quem diria, não? Verdade. e, e olha só, pessoal, para quem não conhece alguma das duas, as duas são especialistas de fato em licitação, as duas são advogadas e ambas já trabalharam e trabalham também diretamente em órgão público, trabalhando diretamente com essa parte de reequilíbrio, enfim, de tudo relacionado à licitação. A diferença só que hoje a Carol trabalha com empresas no lado público. E assim, quero só reforçar para todo mundo que na live de hoje, como o próprio tema está fixado aí em cima, a gente vai estar falando, comentando um pouquinho mais sobre reequilíbrio de contrato. E assim, as duas têm bagagem mais do que suficiente para falar sobre o tema. Tanto a Maria Júlia quanto a Carol têm muita experiência realmente. E eu espero que todo mundo aproveite ao máximo. Assim, vamos na ordem. Para começar, Carol, caso alguém, que a maioria do pessoal já te conhece aqui, mas caso alguém não te conheça, te apresente para o pessoal, fala um pouquinho mais sobre você e depois a Maria Júlia também da mesma forma. Por favor. Bom, eu sou advogada, né? Também tenho formação como pregoeira. E hoje atuo assessorando empresas para licitações. Já vim do órgão público também, né? Inclusive, reequilíbrio era era uma petição que chegava lá que a gente ficava assim, até hoje, né, Júlia? Quando chega uma petição de reequilíbrio, já dá um negócio. Mas, né, hoje, vindo para o lado do fornecedor, com a visão, né, que a gente passa a ter quando começa a assessorar uma empresa, a gente vê o quão necessário é você fazer um tipo de pedido como esse. Por isso que hoje a gente está reunidos, nós estamos reunidos para explicar como fazer um bom pedido de reequilíbrio, tanto para facilitar, né, a análise do órgão, como também para que você tenha mais êxito nos seus pedidos. Mas é isso, hoje em dia, né, passei para o outro lado. Antes eu estava no ladinho da Júlia, dentro do órgão, e hoje em dia a gente mudou um pouquinho as posições, né? Hoje ela permanece lá e eu passei a assessorar empresas. E partindo disso, Maju, para quem não sabe, Maria Júlia, Maju, costumo chamar assim, uma excelente profissional também, minha amiga também, assim como a Carol. E assim, Maria Júlia, te apresenta para o pessoal que está entrando agora, caso alguém não te conheça, fala o que tu faz hoje, como tu trabalha, quem tu és de fato. Tá, boa noite, né, pessoal que tá aí, tá assistindo. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade. Foi uma honra para mim, fiquei até surpresa. E advogada também, né, hoje servidora pública, e trabalho dentro do Departamento de Licitações e Contratos, ajudando e assessorando o departamento com o que diz respeito às questões jurídicas. E aí, com relação especificamente ao tema, é algo assim que, como disse a Carol, tira alguns cabelos da cabeça da gente. Dá um pouquinho de dor de cabeça,
lidar com o fornecedor, com o cliente é um pouco complicado, principalmente quando você está do lado do poder público, mas é algo que a gente tem que ir se adaptando e tentando ajustar as coisas da maneira correta. Perfeito, perfeito. E assim, de cara, vamos tá entrando no tema de fato, né, como a gente comentou, a gente vai falar hoje sobre reequilíbrio de contrato. Mas antes de começar, eu quero pedir para quem entrou na live e ainda não apertou, tem um coraçãozinho lá embaixo. Quero te pedir para curtir, tá, a nossa live. E também, eu tenho certeza que você deve conhecer algum fornecedor, algum dono de empresa ou alguém que trabalha diretamente com licitações e pode ter certeza. Muita gente tem dúvida sobre esse tema de reequilíbrio de contrato. Muita gente surge esse tipo de demanda e acaba não conseguindo fazer direito. Então, se você puder, manda, tem um aviãozinho também embaixo, compartilha essa live com essa pessoa, eu tenho certeza que vai estar ajudando muita gente. E só lembrando também, essa live vai ficar gravada, caso por algum motivo não consiga assistir ela completa hoje, vai ficar gravada para você assistir posteriormente. Mas entrando no tema da live de hoje, tá? Caso alguém não saiba, que tenha entrado agora e tenha alguma dúvida, gostaria de pedir para vocês estarem esclarecendo de uma vez por todas o que é um reequilíbrio econômico-financeiro. Bom, eu vou começar, né? Assim, a questão do reequilíbrio, ela é muito técnica. Realmente, não é difícil uma pessoa que nunca fez reequilíbrio, né? Até mesmo um fornecedor, assim, alguém que participa de licitação e não tem um jurídico, não tem alguém especializado, é muito complicado. Sempre isso é até um problema para o próprio órgão, porque quando recebe pedido de reequilíbrio, às vezes não é suficiente. Talvez o próprio comerciante, fornecedor, tenha razão. Só que como ele não soube elaborar, aí ele acaba tendo o pedido dele indeferido. Mas, por ser muito técnico, o próprio conceito é até complicado de explicar, né? Então, para eu tentar ser o mais didático possível, para quem não é do ramo, entender bem, quando a gente fecha um contrato com o órgão público, a gente estipula um valor, certo? Dentro desse valor, na nossa proposta, está incluso não só o valor do insumo propriamente dito, como impostos, despesas de transporte e o próprio lucro, certo? Então, nesse caso, a gente ofertando essa proposta, significa que essa é a nossa margem, é aquilo que a gente quer ganhar. Só que sabemos que ao longo da execução desse contrato, podem ocorrer situações imprevistas, né? Como a gente vem aí acompanhando muito em relação ao combustível, que toda semana quase tem aumento, né? E aumentos que a gente não tem como saber. Inclusive, isso é um dos requisitos, né, para ser concedido o reequilíbrio. Pode ser que seja até previsível, mas de efeitos incalculáveis. Então, a gente já sabe que é previsível o aumento do combustível, porém, a gente não tem nem como calcular, porque toda semana vem aí aumentos que a gente não sabe, né, de quanto vai ser. Então, o reequilíbrio, ele é justamente para manter o equilíbrio do contrato inicialmente firmado com o órgão. Então, se ocorrer alguma situação, algum caso fortuito, alguma situação de força maior também, são casos que dão respaldo para um pedido de reequilíbrio, certo? Então, o reequilíbrio é basicamente isso. Aconteceu algo durante a execução do meu contrato que eu não estava prevendo, ou mesmo que eu estivesse prevendo, mas de efeitos incalculáveis, ou um caso fortuito, de força maior, que impactou diretamente no preço que eu ofertei inicialmente, então eu faço jus a um reequilíbrio do meu contrato. Então, é basicamente isso. Perfeito. Então, ficou claro para todo mundo, né, o que é o reequilíbrio. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode mandar as devidas perguntas aí no chat. E aí, complementando essa questão do reequilíbrio, como a Carol
falou, né, que é justamente para, como o próprio nome diz, geralmente eu sempre falo, quando tem alguma palavra que tu talvez não sabe o significado, é só ir realmente no sentido literal dela. O reequilíbrio é reequilibrar de fato os preços. Mas a gente trabalhando nesse ramo, tem muito, principalmente muito fornecedor que está começando, até mesmo aqueles que já estão um pouquinho mais experientes, eles acabam confundindo muito duas coisas. E aí, justamente, a gente entra na próxima pergunta, que eu gostaria que vocês ajudassem todo mundo. E qual é a diferença de um reequilíbrio para um reajuste? Bom, só para explicar para o pessoal, né? Eu combinei com a Júlia que inicialmente eu ia tratar sobre alguns conceitos e depois ela vai aí abrilhantar a nossa live com os conhecimentos dela, já quando a gente entrar na parte do órgão, tá? Então é por isso que eu tô falando mais que ela agora. Bom, realmente tem pessoas que confundem reequilíbrio com o reajuste, né? Só que ambos são institutos completamente diferentes. Até alguns doutrinadores, eles chamam o reequilíbrio de revisão contratual. Isso é correto, não é errado. Mas revisão também não é o mesmo que reajuste, isso não pode confundir. O reajuste, ele é aquele que ocorre após um ano da apresentação da proposta, que leva em consideração índices de mercado, para acompanhar ali a desvalorização monetária. Então, é igual quando a gente aluga, né, um imóvel e aí depois de um ano vem o reajuste do contrato, né, que dá aquela aumentadinha ali no valor do aluguel. Então, a lógica ela é muito semelhante. Então, até nesse ponto, a gente entra também até na próxima pergunta, né, Júnior? Porque no nosso roteiro a gente colocou lá, tem prazo para pedir um pedido de reequilíbrio? Não, o reequilíbrio ele pode ser pedido a qualquer momento, diferente do reajuste, que o reajuste ele só pode ser pedido após um ano da apresentação da proposta. Então, não é nem um ano depois de assinar o contrato, não. É após a apresentação da proposta que eu faço jus também à concessão do reajuste. E o reajuste, como eu falei, ele é para acompanhar ali a desvalorização monetária, com base no IPCA, às vezes IPCE, enfim. Né? E já o reequilíbrio não. Ele já é justamente para situações, como eu havia dito antes, imprevisíveis, que estão ali, não tem nem índices que a gente leve em consideração para conceder um reequilíbrio. Perfeito. Então, só fazendo um resumo de tudo que a Carol explicou para a gente, basicamente, quando se fala em reajuste, eu acho que uma analogia boa para sempre estar fixando isso aí é tu lembrar do aluguel. O aluguel, se vocês não sabem, deveriam saber isso, ele é previsto por lei, onde anualmente pode vir a ter esse reajuste. É uma condição contratual que tem previsão. Então, a mesma coisa funciona para o reajuste de contratos firmados com a administração pública. Contratos anualmente, eles podem ser feito esse reajuste seguindo alguns índices, como a Carol falou, a questão pode ser do INPC, IPCA, enfim, dependendo do que tiver previsto, principalmente lá no contrato. E já o reequilíbrio, como ela falou, são aquelas situações mais esporádicas, aquelas situações que o mercado, de fato, atuou, a exemplo que a gente está comentando aqui dos combustíveis, né, que todo mundo sabe que, infelizmente, está tendo um fluxo, uma variação gigante, de fato, mas sabendo disso, como a Carol falou, na questão do prazo, fica uma outra pergunta que eu tenho certeza que muita gente pode vir a ter. O que é preciso para se fazer um pedido de reequilíbrio? Ou seja, ou qualquer um pode chegar e fazer esse pedido de reequilíbrio só porque acha que deve. O que tem que ter nesse pedido de reequilíbrio aí? Algumas pessoas, até clientes meus mesmo, já falaram para mim assim, não, a gente abaixa bem o preço, aí depois que a gente assinar o contrato, a gente pede um reequilíbrio. Não é assim, né? Isso é errado, na verdade. Né? Porque para a gente fazer um pedido de reequilíbrio, a primeira coisa que a gente tem que apresentar
é uma comprovação de que o meu preço aumentou. Então, se eu não tenho como provar, é porque, na verdade, o meu preço ele já estava abaixo do mercado quando eu ofertei minha proposta e eu ofertei inconsequentemente, né, de uma forma inconsequente. Então, para a gente fazer um pedido de reequilíbrio, esse é o principal detalhe. Então, até algumas situações, né, Júnior, quando a gente está fazendo licitação, assim, que alguém contrata a gente para estar elaborando a proposta, a planilha e tudo mais, a gente sempre faz as composições com base em orçamentos, a gente pede o orçamento para algum fornecedor, ou então se a pessoa tem nota fiscal, a gente já deixa separado. Porque é com esses documentos, orçamento, nota fiscal, que lá na frente, havendo um aumento, eu vou conseguir demonstrar que há uma diferença da época em que eu apresentei a proposta para agora. Bom, esse produto aqui, ele custava R$ 2 em 2020, quando eu apresentei minha proposta. E hoje, comprovadamente, com este orçamento aqui também, que eu acabei de fazer, esse produto ele está custando R$ 3, então houve um aumento de R$ 1. Aí daí a gente vai ver qual foi a diferença, né, de um momento para o outro, para chegarmos numa porcentagem que vai ser essa porcentagem que vai incidir sobre o nosso reequilíbrio. Então, inclusive, margem de lucro, tudo é mantido. Se a margem de lucro era zero, a tua margem de lucro vai continuar sendo zero. Não pensa que você vai conseguir aumentar seu lucro com o reequilíbrio, porque isso não é correto. Se tem algum órgão que faz isso, está correndo graves riscos de sofrer aí algumas penalidades, sanções por conta do Tribunal de Contas, porque é completamente errado fazer isso. Então, é isso que a gente precisa. O ponto-chave do reequilíbrio é você ter comprovações de quanto era e de quanto é agora o preço. Muito perfeito colocado aí, e assim, é uma situação para não ficar dúvidas de fato, porque assim, a Carol sabe, a gente quando trabalha prestando assessoria, a gente justamente orienta bastante nesse sentido, porque infelizmente tem muitos empresários, muitos empreendedores que acham que, não, eu vou abaixar meu preço, disputar, deixar ele lá embaixo, porque quando eu ganhar o contrato eu peço o reequilíbrio e eu vou aumentar a minha margem. Mas como a Carol deixou bem claro, não é assim que funciona. A situação, como a gente falou, a ideia do reequilíbrio não é para que tu aumente a tua margem de lucro ou que tu venha a ter lucro. Mas a ideia do reequilíbrio é que seja mantido o mesmo lucro que tu tinha na época quando tu venceu a licitação, como ela falou. Se porventura, na época da licitação, o teu lucro ele era zero, quando tu for pedir teu reequilíbrio, o reequilíbrio ele deve ser concedido somente num valor para que o teu lucro continue sendo igual a zero, igual quando era lá no período que tu venceu a licitação. Esse que é o princípio. E aí tem mais uma outra situação. O órgão ele não é necessariamente obrigado a conceder esse reequilíbrio. Ele tem sim a obrigação de analisar, ele tem sim a obrigação de dar toda a justificativa, mas se por algum motivo o órgão fundamentar, fazer aquela análise e achar que não naquele momento compatível conceder aquele reequilíbrio, o órgão pode negar simplesmente. Então, é que eu sempre falo para quem vem trabalhar com a gente, quando a gente for montar o preço, sempre pensa nas eventuais variações de mercado. Nunca diminui muito o teu preço a ponto de tu não ter praticamente margem de lucro, porque qualquer variação de mercado que tiver e o teu fornecedor passar a te vender um produto num preço mais caro, tem grande probabilidade de tu acabar saindo no prejuízo. Então, essa é a principal orientação. E aí, partindo disso... Rapidinho, eu queria só fazer uma pontuação com relação a isso e até discordar assim, um pouquinho de vocês, porque, por exemplo, acontece muito das empresas fazerem esse jogo de planilha, né, para reduzir o preço, né, e logo em seguida fazer um pedido de reequilíbrio.
E aí, como vocês falaram, né, quando vai ser feita a formulação da proposta e dos valores, o ideal é que a empresa leve em consideração as possíveis variações de mercado. E aí, por exemplo, uma empresa que tinha, sei lá, 20% de lucro, com uma variação, um aumento de determinado insumo do contrato ou algo do tipo, ela passou até, sei lá, 19% de lucro. Então, assim, diminuiu em 1% o lucro dela, mas ela ainda continua tendo lucro. Então, assim, a variação o desequilíbrio do contrato dela não foi algo extraordinário que vai implicar diretamente na execução, vamos dizer assim. Então, nesses casos, é importante que o órgão avalie essa questão para que também não seja por conta de 1% da redução do lucro da empresa, eu já vá conceder um reequilíbrio. Porque aí a margem de lucro que ela tinha, que era 20 antes, vai acabar, sei lá, ultrapassando. Não, eu concordo. Perfeito. Eu concordo totalmente. Excelente. Sim. Não, excelente colocação, Maju. Inclusive, foi por isso que a gente te trouxe aqui, para justamente colocar essa visão realmente do órgão de quem está atuando de fato. E aí entra justamente nesse ponto, que não é porque, como tu colocou perfeitamente, diminuir 1% a minha margem, eu continuo tendo margem, que eu já vou pedir reequilíbrio. Não. A ideia do reequilíbrio é justamente para situações extraordinárias, como, por exemplo, sei lá, no início da pandemia, tudo deu uma disparada fora do comum, teve situações externas, às vezes até mesmo a questão da guerra da Ucrânia, e como a gente disse, um reequilíbrio não é simplesmente tu chegar, colocar na planilha que tu está perdendo 1% de margem do que tu tinha que vai ser concedido. Na verdade, é uma série de argumentações que tem que enviar para o órgão bem realmente fundamentado, tanto como a gente falou, a questão para permanecer o mesmo lucro que tu tinha no período que tu venceu a licitação, mas também fazer as devidas justificativas, mostrando que, sei lá, de repente tu vendia lá adubo. Adubo, a gente sabe que teve, infelizmente, uma disparada de preço no mercado devido ao maior fornecedor do adubo brasileiro ser a Ucrânia, por exemplo. E aí não teve, então o preço disparou. Então, tu juntaria todas essas notícias, tu verificaria o teu preço que tu comprava o insumo lá na época que tu venceu a licitação e agora, e como a Maria Júlia comentou, se tu teve uma variação de margem de lucro mínima, tem certeza que o órgão não vai conceder para ti esse reequilíbrio. Então, tem que ser realmente algo significativo que comprove que tu não tem como mais tá fornecendo aquele produto por conta de todos esses problemas de mercado que teve. Isso. E o que a Júlia falou calhou completamente com o que tu estavas dizendo. Porque, olha só, ela, como figura dentro do órgão, ela já manifestou justamente o que tu estava dizendo, que o órgão ele vai analisar o pedido para ver se é realmente cabível. Ele já vai analisar a questão de fato, se foi algo extraordinário, se foi algo assim absurdo, que realmente está trazendo prejuízo para a empresa. Agora, a gente, na figura aqui do assessor de empresas que participam de licitação, nós temos que orientar realmente o cliente no sentido de que ele tem que ter todas as provas possíveis para um eventual pedido. Então, é por isso que, quando vai fazer a composição de uma proposta, é importante você ter um orçamento, ter notas fiscais da época, porque se você quiser pedir um reequilíbrio, houve uma variação de 1%. Pelo menos você vai ter como comprovar que houve uma variação de 1%, né? Agora, se o órgão vai conceder ou não, no entendimento de que houve um desequilíbrio realmente grande, aí isso é outra questão. Mas o importante é você fazer uma petição, uma peça com arcabouço, né? Com provas suficientes. Porque tem pessoas que simplesmente apresentam um reequilíbrio com nada, né, Júlia? Sim, só vai lá e fala assim, aí, quero um reequilíbrio. E não é dessa forma, né?
uma folha dizendo que era um reequilíbrio e uma outra de uma nota fiscal só. E aí realmente fica difícil até para a gente analisar a situação da pessoa. Eu não tenho requisitos, eu não tenho informações suficientes para analisar se ela tem realmente direito ou se não tem. E levando em consideração também que, se for pregão, né, se for registro de preço, o empresário, né, quando for elaborar a proposta, ele tem que levar em consideração que ele vai ter que registrar aquele preço durante 12 meses. E aí, na maioria das vezes, a pessoa vai lá, formula a proposta, ganha, vence, né, assina o contrato e no mês seguinte já está pedindo um reequilíbrio. Ou seja, só dá mais argumentos para a gente dizer assim, bom, se tu já está me pedindo um reequilíbrio, quer dizer que então, no momento que tu ofertou a tua proposta, tu já estava com um valor inexequível. Ou seja, já abaixo do valor de mercado. E aí também é um ponto que é justamente assim, tem muito empresário que não entende isso aí, mas é dever da empresa comprovar para o órgão que aquele reequilíbrio é de fato necessário. Como vocês falaram, às vezes o cara abaixa muito o preço, chega na hora para participar lá da licitação, joga o preço lá embaixo, vence, assina contrato, passa um mês, olha, eu quero reequilíbrio porque eu estou tendo prejuízo fornecendo para vocês. Então, assim, é algo que muitas pessoas podem achar que não acontece, mas acontece muito. Infelizmente, tem muito fornecedor, tem muita empresa que eu não sei se às vezes é por falta de um profissional qualificado para lhe dar o suporte, ou acaba não entendendo direito como funciona um processo licitatório, mas é justamente por isso que a gente está aqui hoje falando sobre esse tema, que é para evitar ao máximo desse tipo de problema. Porque tanto quando um pedido de reequilíbrio ele é negado, ou então quando um fornecedor abaixa muito o preço e não consegue fornecer o produto, é tanto prejudicial, principalmente para o órgão, porque vai ficar sem aquele produto, que muitas das vezes é um produto que está precisando realmente de forma essencial lá no órgão, como também é prejudicial para a empresa, porque a empresa corre sério risco de ser punida, de ficar impedido de participar de outras licitações, de pagar multa, de um monte de coisa. Então, esse tema realmente de hoje tem essa fundamental importância. Ajudar o pessoal do órgão, como eu informei, se o órgão está comprando alguma coisa porque de fato precisa, e também está ajudando o empresário, para que ele não cometa esse tipo de erro e acabe se prejudicando de sem tamanho realmente. E vou dar prosseguimento aqui às nossas perguntas de hoje. E eu quero fazer diretamente para a Maria Júlia, que é uma pergunta bastante pertinente para ela. Eu quero que, assim, porque eu sempre enxergo da seguinte forma: a partir do momento que quem está do outro lado consegue enxergar melhor como as coisas funcionam lá dentro, isso pode facilitar mais ainda para que ele mande seus pedidos de forma correta. E aí, Maria Júlia, tenta dar um apanhado para a gente do que acontece lá quando o órgão ele recebe esse pedido de reequilíbrio. Qual é o procedimento normal? Bom, normalmente os pedidos de reequilíbrio eles são feitos, né, para o órgão ou secretaria com que a empresa tem determinado contrato. Vamos falar aqui do âmbito municipal, que é com o qual eu trabalho. A gente tem um município, a prefeitura municipal, e dentro da prefeitura municipal eu tenho várias secretarias. Algumas secretarias são gestoras, ou seja, tem a ordenância e em relação aos seus contratos, né? Tem certa autonomia com relação à execução de seus contratos e outras não. Ficam vinculadas a uma outra secretaria. Então, a empresa que tem contratos com essas secretarias ou com o órgão, né? Ela vai fazer o pedido dela, vai fazer o requerimento, a petição, e aí com todos os documentos, diretamente para aquele órgão com quem ela tem o contrato firmado. E aí, a partir do momento que ele é protocolado, ele é recebido, ele vai ser direcionado para um setor específico. Ou ele vai para o departamento jurídico, para fim de análise dos fundamentos jurídicos, ou ele, dependendo de como for a organização interna, né, ele vai para um setor de contabilidade,
por exemplo, para saber se de fato aquele valor que ele está pedindo, que ele está ofertando, está acima, né? Está desequilibrando o contrato. E aí, por exemplo, quando chega para o departamento jurídico, o jurídico vai fazer a análise, né, dos requisitos, se realmente teve algo que aconteceu extraordinário, uma área extraordinária, como a gente chama, né, que de fato implicou naquela relação contratual. E aí, a partir disso, a gente vai emitir um parecer dizendo, olha, é possível a concessão do reequilíbrio, ou não é possível a concessão do reequilíbrio. E aí vai devolver para o órgão gestor, né, para a secretaria gestora, e cabe a ela fazer a decisão final de se vai conceder ou não. O que a gente faz, o que o assessor jurídico, né, desses órgãos faz, na verdade, é emitir uma opinião acerca daquele pedido. Então, é basicamente isso que acontece. Perfeito. E aí, assim, eu já vi alguns casos, sei que tu já respondeu, mas só para deixar bem claro, casos de empresas mandando pedido de reequilíbrio o pregoeiro que fez a licitação. Quem é que analisa esse pedido de reequilíbrio aí? O pedido de reequilíbrio, na verdade, como eu disse, né, a competência para a decisão dele é do gestor, né? Do gestor do contrato. Aí vai ser ou o secretário ou o prefeito. O pregoeiro, nesse caso, ele já não tem mais nada a ver com o pedido de reequilíbrio. Ele foi aquela peça fundamental para operar o pregão, para realizar a sessão pública, mas com relação a questões contratuais, vamos dizer assim, né? Com relação ao pedido de reequilíbrio, ele já não vai interferir em nada. O que ele pode fazer, na verdade, dentro do órgão público, né, é dar um auxílio ao assessor jurídico ou ao pessoal da contabilidade com relação à análise da proposta, como foi que aquela empresa se comportou durante a sessão para subsidiar a decisão ou parecer. Mas aí, decisão para concessão ou não, já não cabe ao pregoeiro. E só mais um detalhe aí também, reforçando. Para quem trabalha realmente nessa parte da empresa, é sempre bom lembrar que se você vier a fazer algum tipo de pedido de reequilíbrio e tudo mais, você sempre vai estar fazendo esse pedido de reequilíbrio do seu contrato. Tá? Então, assim, se é do seu contrato, você tem que ir lá no próprio contrato, tá olhando quem é que está assinando, qual é a secretaria que é responsável, porque a gente sabe que às vezes um processo, um pregão eletrônico, ele gera diversos contratos com diversas secretarias. E aí, nesse caso, cada contrato de cada secretaria ele é julgado de forma independente, ou seja, cada um vai ter o seu próprio pedido de reequilíbrio. Isso é um ponto muito importante para todo mundo ter bastante atenção nesse ponto. Sim. E vamos lá. Também uma outra pergunta que, na verdade, tem curiosidade, acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo também, mas se tu puder, Maria Júlia, dar essa ajuda para a gente, me diz aí o que é mais comum de se ver nos pedidos de reequilíbrio, seja de erros, seja de acertos, o que tu mais consegue ver aí nos pedidos? Na verdade, assim, a grande dificuldade que eu observo das empresas, né, por parte das empresas, é fazer uma boa fundamentação e comprovar da forma correta. Porque, por exemplo, se eu tenho informações suficientes, se eu estou embasada legalmente, faço uma boa peça, um bom requerimento, deixo claro aquilo que eu estou pedindo e de que forma aquele aumento, vamos dizer assim, no preço dos insumos desequilibrou o meu contrato e demonstro praticamente com documentação, e aí a gente pode citar notas fiscais, cotação de preço, a própria planilha, né, de detalhamento de custos da empresa, fazendo um comparativo com aquela que ela apresentou em proposta quando ela foi no momento da sessão e agora, né, demonstrando desequilíbrio.
tudo isso facilita. Então, a maioria das empresas, elas têm dificuldade para fazer essa elaboração, né? Juntar todos esses documentos e essas informações e condensar num só documento. Além disso, fora essa situação, como eu já falei, né? Empresas que acabam de assinar um contrato e no mês seguinte já fazem um pedido de reequilíbrio, ou empresas que aconteceu até recentemente, informam que estão comprando a um valor, aí fazem um pedido de reequilíbrio e apresentam o mesmo valor da época da licitação, ou seja, que não teve desequilíbrio e estão pedindo um reequilíbrio. O que a gente poderia até reequilibrar, mas seria para menos, né? O que mais eu posso dizer que acontece muito? E é importante destacar isso, é importante destacar, porque às vezes as pessoas têm entendimento de que o reequilíbrio é só para mais, mas na verdade pode ser para menos também. Exatamente. Pedido de reequilíbrio de ata de registro de preço. E aí a gente entende que a ata ela não é possível ser reequilibrada, mas sim o contrato. Só quando a gente realmente assina o contrato eu posso fazer o reequilíbrio dele. Basicamente isso. Assim, má formulação de proposta que vai implicar depois num reequilíbrio, que na verdade não deve ser concedido. E aí, eu quero realmente pegar essa deixa que a Maria Júlia comentou aqui e deixar bem claro realmente. Tanto se você for realmente dono de empresa, como também se você trabalha com assessoria, prestando consultoria para outras empresas, isso é algo que você deve, de fato, orientar bastante seu cliente ou você mesmo tem que saber se você for empresa. Que a Carol comentou lá no começo, eu vou repetir mais uma vez e reforçar. De quando você vencer a licitação, você fornecer a primeira vez, guarde lá as suas notas de compra, guarde os seus orçamentos iniciais, porque, eventualmente, mais lá na frente, no decorrer da execução do seu contrato, se por algum motivo tiver de existir de fato uma variação grande no mercado, por algum motivo externo, que de fato fundamente, que dê meios legais para tu vir a pedir um possível reequilíbrio, tu já vai ter essas notas lá. Porque de fato é o que a Maria Júlia comentou agora. Acaba que muita gente, no começo da execução do contrato, não tem, não guarda ou então não registra essas informações do preço dele, da margem de lucro dele no começo da licitação, no começo da licitação, e aí quando é lá no final que ele está executando o contrato, quando já tem bastante tempo de execução, que de fato acontece aquele reequilíbrio, acontece aquela variação da margem de lucro dele de uma forma significativa, ele acaba não tendo todas as informações necessárias para embasar um bom pedido de reequilíbrio. E aí o que pode acontecer? Ele não terá seu pedido de reequilíbrio concedido e pode acabar ou tendo prejuízo ou sofrendo punições. E partindo disso, eu quero que a Maria... Sim. Rapidinho, antes de tu passar, eu queria só comentar uma experiência que eu tive, e isso, assim, não foi no órgão em que eu trabalho, eu estava, por acaso, prestando assessoria para uma empresa que contratou com outro órgão, e aí ela me disse que uma vez ela fez um pedido de reequilíbrio lá e foi indeferido porque a margem de aumento, né, o acréscimo, tinha sido acima de 25%. Então, assim, é importante deixar claro que nos pedidos de reequilíbrio não existe uma margem pré-delimitada para concessão do reajuste, entendeu? Então, tipo assim, se eu avaliei ali, eu vi que tem 30% de aumento e realmente a empresa tem direito àqueles 30% de aumento, eu vou fazer um reequilíbrio com 30%. Não quer dizer que ela está limitada aos 25%. Isso daí já entra numa outra seara que é uma possibilidade de alteração contratual de um ativo, né? De quantidade ainda, e nem de valor, vamos dizer assim. Então, o que a Maria Júlia falou, que uma coisa é tu pedir o reequilíbrio do teu contrato, e outra coisa que ela citou aí foi a questão dos 25%, que é uma questão de aditivo no caso de quantidade. Tu acrescentar quantidade no teu contrato, que é uma situação
completamente diferente fora do contexto, né? Então, só para deixar bem claro isso aí. Eu acho que não estava bem assessorado e acabou dando esse deslize aí, limitou a concessão do reequilíbrio da empresa, fundamentando em algo que não era legal, não era adequado, né? Para aquela situação especificamente. E aí, o que a Maria Júlia falou é muito verdade, realmente. Tanto eu quanto a Carol, a gente tem bastante experiência disso no mercado afora, principalmente quando a gente se fala em municípios. Existem muitos e muitos municípios que são despreparados de fato. Assim, não que o profissional seja ruim, mas às vezes o profissional está acostumado a fazer de um jeito e só porque sempre foi feito daquele jeito, alguém vem, tenta explicar alguma coisa, ou tenta fundamentar alguma coisa, e eles simplesmente recusam, não estão nem aí para ouvir. E acontece muito em casos, como, por exemplo, a gente já passou por isso, de empresa simplesmente nem querer recusar de cara a nossa intenção de recurso, somente a intenção de recurso se recusou, às vezes de pedidos de impugnação do edital, onde pela resposta foi visível que o pedido não foi analisado, às vezes exigências excessivas de documentos que não são de fato legais, está sendo exigido, mas os órgãos acabam exigindo, e aí a gente vê que acontece demais isso aí. E é justamente nesse ponto entra, inclusive, da nossa live de semana passada, que a gente trouxe um profissional que trabalha no Tribunal de Contas do Distrito Federal, que justamente a gente comentou sobre esse tipo de situação, que às vezes o município ou o órgão estadual ou federal acaba cometendo muitos erros, muitas falhas, porque uma empresa passa por lá, é cometida aquela falha e todo mundo se cala, ninguém denuncia, ninguém tenta realmente entrar em contato com o órgão para que ele se corrija e se recicle. Então, isso é um recado que eu quero deixar para todo mundo que trabalha nesse ramo. E assim, quando o órgão insiste no erro, é isso aí, tem que entrar com denúncia e tentar reverter a situação de outra maneira, porque, de fato, a gente vê muito isso. É incrível, porque a gente veio de um órgão, né, falando especificamente da Prefeitura de Barcarena, que é onde a Maria Júlia continua trabalhando. Aqui a gente percebe que a prefeitura, lá, pelo menos o setor de licitação, vamos dizer assim, né? Os profissionais do setor de licitação são bem capacitados. Todo ano tem, inclusive, capacitação para sempre estar se atualizando, que, infelizmente, esse investimento outros órgãos não fazem. Então, a gente tem que lidar mesmo com a falta de conhecimento, porque tem situações que a gente vê perceptivelmente, é muito claro que não é intencional, é por pura ignorância mesmo da lei, dos procedimentos, de como tem que ser feito. E aí, quando a gente tenta mostrar a forma correta, a pessoa está tão acostumada a fazer o errado que ela pensa que a gente que está errado ainda. E é isso aí, pessoal. Caminhando para a última pergunta, eu quero que também a Maria Júlia e depois a Carol também ajude a gente. O que acontece quando um pedido ele é indeferido? Ou seja, quando um pedido de reequilíbrio é recusado, o que vai acontecer aí? Para a infelicidade de todas as partes, né? Tanto do órgão público quanto da empresa. E da população que sofre diretamente, né? Porque acaba atrasando, né, o fornecimento de algum serviço ou de algum insumo. Mas, assim, normalmente quando a empresa faz um pedido de reequilíbrio, ela já está muito certa, assim, tipo, se não concederem o meu reequilíbrio, eu vou parar de fornecer, eu vou parar de prestar o serviço. E aí muitos órgãos se veem refém dessa situação, não sabem o que fazer. E agora, como é que eu vou fazer? Eu preciso de oxigênio, não tenho oxigênio, preciso de remédio, preciso de transporte escolar. E agora, o que eu vou fazer? Mas assim, falando enquanto órgão público, eu acho assim que o órgão ele precisa ponderar muito as situações, né?
levar muito em consideração o caso concreto especificamente. Então, quando a gente observa que de fato a empresa ela está de má fé e que ela está fazendo um jogo ali de planilha, está tentando se beneficiar em detrimento de um pedido de reequilíbrio e do contrato ali firmado com o órgão, né? E a gente fundamentalmente verifica que não é possível aquela concessão, aí vai haver o indeferimento do pedido. E aí, nesse caso, a empresa ela fica obrigada a prestar, continuar fornecendo ou prestar o serviço, sob pena de uma inexecução contratual e uma possível abertura de processo administrativo para punição. De uma outra perspectiva, o órgão público poderia, avaliando o caso concreto, liberar aquela empresa do compromisso e fazer uma rescisão amigável, já que ele está se recusando a fornecer. Olha, eu verifiquei aqui que realmente, mas eu não tenho como te conceder. Então, bora rescindir e eu vou tentar chamar o remanescente se tiver e firmar um contrato com ele. E aí, são duas hipóteses, né, que podem acontecer. E aí, eu até conversei antes com a Carol sobre isso, a outra seria na via judicial, mas aí ia levar um pouco mais de tempo e tudo mais. Até essa questão, Maria Júlia, da liberação do compromisso, né, ela é muito específica também da ata. A gente consegue, o órgão público, ele consegue liberar a empresa que assinou a ata, ele consegue liberar ela do compromisso. Seria uma questão estável. Isso. Aí, no caso de contrato, realmente só tem 3 opções, né? Não me lembro agora se tem outra na lei, mas seria a unilateral, a rescisão amigável e a rescisão judicial. No caso, unilateral é somente o órgão público que pode fazer, né? A amigável é possível, mas aí teria que haver conveniência para a administração rescindir. Normalmente não tem, né? O órgão ele está querendo fornecimento, a empresa que está se negando. Então, como é que o órgão comprova que há conveniência? E aí a outra possibilidade seria judicialmente. Só que judicialmente a lei também ela é muito específica nas hipóteses em que é possível. Então, é muito complicado realmente. Já houveram empresas que me procuraram meio que assim, o que eu faço agora? Porque não dá mais para mim. E aí, infelizmente, não existe saída. A palavra é essa. Você assinou o contrato com o órgão público, então, se o órgão não está te concedendo reequilíbrio, de duas uma, né? Ou o órgão está despreparado, não está sabendo analisar corretamente o teu pedido, né? Não, de duas não, de 3, né? A gente tem 3 opções. Ou é essa, né, de que o órgão não está preparado, não tem um bom jurídico, igual a Maria Júlia aí, para fazer uma análise correta do pedido. Ou o teu pedido não tem fundamento, né? Você realmente não tem direito. Ou então você está precisando melhorar o seu pedido de reequilíbrio com provas e fundamentos ali que vão te demonstrar de fato que tu tem direito àquele reequilíbrio. Mas fora essas situações, é bem complicado. Não, se recusar a execução do contrato, aí pode vir a punição e, enfim, gerar vários outros problemas, né, para a empresa. Lembrar, tipo assim, deixar, né, destacar que, por exemplo, nos pareceres que eu estou fazendo ultimamente, eu sempre procuro observar, por exemplo, assim, não é possível um reequilíbrio. Mas será que ele já não tem condições de ser aplicado um reajuste contratual? Será que eu não posso aplicar um índice do contrato? Então, será que o valor vai ficar aproximado daquele que ele está pedindo de reequilíbrio? Será que eu não posso conversar com ele e ver se daria a possibilidade de fazer um reajuste? Porque é mais seguro, está previsto no contrato, está previsto no edital, e a gente não fica naquela estabilidade, não perde o fornecedor, né? Consegue atender a demanda da população e equilibra a relação de certa forma, né? Então, perfeito. É isso realmente que tu falou, assim, tem empresários que eles não se atentam para isso, porque a questão do pedido de reajuste contratual, o órgão ele nunca vai conceder de ofício. Ele vai esperar
que a empresa solicite. Mas isso aí essa alternativa é até uma questão de instrumentalidade, né? Você tentar ali de algum jeito resolver a situação, tanto para o órgão, para continuar tendo a prestação de serviço, a entrega do produto, quanto para o próprio fornecedor ter ali, suprir alguma necessidade daquele fornecedor. Que, de fato, tem pessoas que já têm direito a reajuste e nem sabe disso. Pensa que precisa ter 1 ano de contrato. E não é, gente. Eu quero reforçar isso. As pessoas elas não podem se ater apenas à data de assinatura do contrato. Depois que completa 1 ano da apresentação da proposta, a pessoa já tem direito ao reajuste. Então, pode ser que o contrato ele tenha 3 meses de vigência só. E você já tenha direito ao reajuste, porque já passou 1 ano da apresentação da sua proposta. Então, bem colocado aí pela Júlia. Ainda tem aquelas situações de repactuação, né? Que também podem ser consideradas um reajuste, mas aí a gente vai limitar um pouco para aquelas atividades que são serviços continuados, né? Com dedicação de mão de obra exclusiva. Por exemplo, limpeza, segurança. Então, aí a gente pode também aplicar o Instituto da Repactuação, que pode ser considerado também um reajuste, né? Tem que estar visto no contrato. Só que aí, ao invés de índices oficiais do governo, eu vou utilizar planilha de custos, que aí são aqueles contratos que levam em consideração a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, né? Perfeito, podem continuar. Estou só ouvindo vocês aí. Não, olha, eu tô achando quem tá acompanhando a live com certeza tá tendo aí todos os esclarecimentos, pelo amor de Deus. Eu acho que não, né? Porque a gente tá realmente conseguindo unir os dois lados, né? O nosso lado como empresas interessadas e o lado do servidor público, a atuação dentro do órgão. Excelente. E eu quero complementar isso aí, porque assim, é algo que eu venho falando nas lives que a gente está fazendo, é algo que eu sempre faço possível para deixar claro que as pessoas têm que entender, tanto quem é empresário, quem trabalha do lado das empresas do fornecedor, como quem também trabalha do lado do governo, seja no lado das licitações, seja realmente por trás das secretarias, seja assim no âmbito geral, que os processos licitatórios, a gente sabe que existe lei para isso, existe várias burocracias e um monte de coisa, mas o final de tudo, o fim de tudo, é atender a população, seja com um serviço ou algum produto. Então, a partir do momento que um fornecedor oferece um produto no preço X, chega lá na hora, não consegue fornecer, pede o seu reequilíbrio, ele não, às vezes, apresenta o seu reequilíbrio da forma adequada, ou então não tem realmente como ser concedido esse reequilíbrio, e aí ele não consegue entregar, o órgão vai ficar sem aquele produto, o órgão ficando sem aquele produto, o maior prejudicado vai ser a população em geral. Então, assim, é algo que as pessoas têm que ter em mente, que o mundo das licitações, o sentido final das licitações é, de fato, ajudar a população, seja, como eu falei, com algum serviço ou um produto, indo desde lá de contratação de médicos, indo desde lá de ter uma seringa no hospital, de ter o medicamento no hospital, de ter o transporte para a população, de ter o alimento nas escolas, de ter o transporte, enfim, uma infinidade de produtos que são comercializados através, que só podem ser comercializados, só podem ser transferidos, no caso da empresa, para a população em geral, através das licitações. Então, esse é a principal visão que quem está assistindo a gente tem que ter. Seja quem está assistindo que for fornecedor, seja aquele que trabalha no órgão público. E acho que essa foi a minha deixa final. Eu quero pedir para a Maria Júlia e depois a Carol estarem fazendo as suas considerações finais, estarem realmente comentando, fazendo um apanhado geral e se despedindo da galera. Pode começar, Maria Júlia? Só para terminar, assim, né, e deixar claro, é importante a gente registrar que o pedido de reequilíbrio ele é algo excepcional. Então, tipo assim, no último caso, a empresa tem que pensar no reequilíbrio como sendo o último caso. Eu não tenho mais alternativa,
já tentei de todas as formas, não tenho mais como suportar, o ônus está realmente complicado, e aí eu vou fazer um pedido de reequilíbrio. E não em algo assim, num joguinho, né, para tentar se beneficiar e lucrar ali com aquele contrato firmado. Então, é isso que as empresas, né, os empresários precisam ter em mente, que ele é uma exceção à regra, né? A regra seria o reajuste contratual. Mas aí isso acabou com o decorrer do tempo, com a situação da pandemia se invertendo. As empresas, quando tomaram conhecimento do Instituto do Reequilíbrio, pensaram assim, virou uma chave, né? Bom, então agora eu vou só fazer pedido de reequilíbrio. Então, é um pouco complicado, assim, a gente precisa avaliar cada caso especificamente. Mas eu acredito aí que deu para sanar as dúvidas da galera com relação a isso, né? E sempre é importante você estar bem informado, bem assessorado, ter um respaldo com relação ao seu pedido, a forma como você vai fazer, a tramitação, o andamento, tentar se informar antes de simplesmente só chegar lá e pedir. Porque você vai perder tempo. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado com relação a isso, mas eu acredito que deu para tirar as dúvidas aí do pessoal. Bom, eu, assim, faço das palavras da Maria Júlia as minhas também, né? Mas principalmente, quando você vai elaborar o pedido de reequilíbrio, é importante você fazer um bom pedido de reequilíbrio, porque eu que já estive na posição também dentro do órgão, quando eu recebia pedidos, assim, bem mal feitos, a gente fazia até com raiva a resposta, né? Porque, de fato, não tem como conceder algo se a própria pessoa não sabe direito o que ela está pedindo. Então, o conhecimento é fundamental. Se você não tem a capacidade técnica para entender e elaborar, então você precisa procurar quem tenha, quem possa fazer, porque às vezes você tem até que fazer algum investimento. Claro que se você quiser que alguém com capacidade técnica elabore, você vai ter que dispor de algum valor como contrapartida, né? Mas às vezes esse investimento que você faz que vai te possibilitar um êxito ali no seu pedido. Então, basicamente isso. Eu agradeço a oportunidade, foi enriquecedor. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí com a Maria Júlia, né, para acrescentar os conhecimentos dela. Obrigada também pela oportunidade. Eu falei no início, fiquei até surpresa, mas surgindo novos temas, a gente tem a nova lei de licitação que vai estar em vigor também, está trazendo aí inúmeras questões, inúmeras possibilidades, então acredito que oportunidades não irão faltar. Isso, e já tá aí, então tu já deixou a deixa para o nosso próximo tema de live, né, com a Maria Júlia, porque de fato a gente tem que começar ano que vem, a gente já tá bem na porta aí, né, quando a nova lei de licitações já vai ter que ser aplicada de forma geral, com algumas exceções, né, mas tem muita coisa aí que a gente pode abordar da nova lei de licitações para juntar tanto o lado do fornecedor quanto o lado do órgão, porque houveram várias mudanças, principalmente para o órgão, mas também houveram também para os fornecedores. Então, isso aí, com certeza, a gente já vai anotar aqui na nossa agenda, tá, Maria Júlia? Já vamos aí muito em breve te falar a próxima data da próxima live. Mas é isso, agradeço muito, né? Foi muito bom. Eu espero que todos tenham gostado. E aí vamos ter mais outras oportunidades juntos aí, novamente. Perfeito. Olha, vocês arrasaram realmente. Muito obrigado por ter proporcionado esse momento. Como eu sempre falo, as lives eu gosto de fazer não só porque ajuda todo mundo que está assistindo a gente, mas também eu mesmo
aprendo muito, eu aprendo demais nessas lives que a gente faz, porque, assim, a gente trabalha, aprende alguma coisa, mas outras pessoas de outro setor sabem uma coisa diferente que a gente. Às vezes, quem trabalha do nosso lado sabe coisas que normalmente a gente não conversa. Mas nessas lives justamente proporciona esse tipo de aprendizado que foi hoje justamente. Eu quero agradecer Maria Júlia pela dedicação do tempo. Eu quero agradecer novamente Carol também pela dedicação do tempo. E já deixar, como foi dito, né, a gente vai estar pensando, vai estar montando a estratégia aí para a próxima live. A gente está fazendo, porque assim, reforçar que até então, eu acho que a gente ainda não falhou uma quarta, já tem pelo menos umas seis ou sete quartas-feiras que está fazendo essa live da semana. E semana que vem, também quarta-feira, a gente talvez vai dar uma ajustadinha no horário, mas quarta-feira que vem a gente vai continuar, vai fazer uma nova live, trazendo um novo tema, pode ser com a Maria Júlia, a gente vai estar pensando direitinho, vai estar ajustando, mas já deixa, aí você que está assistindo a gente já deixa agendado, toda quarta-feira, a gente só vai ajustar o horário aí, mas toda quarta-feira a gente vai estar fazendo a nossa live da semana, trazendo algum tema sobre licitações para estar te ajudando, tanto você que é fornecedor, trabalha com empresa, como também quem trabalha em órgão público pode estar se aproveitando das nossas lives. E mais uma vez, muito obrigado, meninas, muito obrigado, Maria Júlia, Carol, todo mundo que assistiu a gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.